quem não me conhece, oi, eu sou Martina Giovanetti, estudante de Relações Internacionais. Hoje a gente vai falar dos piores momentos interrogatórios do STF que a gente teve na última semana. Gente, eu vou pedir pra vocês não se distraírem muito com esse look de dominatrix que eu tô aqui. Tava em evento, tá? Aproveitei que eu tô arrumada pra gravar. Vamos não julgar a coleguinha? Vamos? Beleza. No episódio do dia 10, tivemos algum daqueles momentos raros que eu agradeço por ainda ter Twitter. O Jair Bolsonaro, sim, ele mesmo, o ex-presidente, o ex-todo-poderoso, o ex-mito de condomínio, apareceu para depor na primeira turma do Supremo Tribunal Federal, como réu. Réu por tentativa de golpe de Estado. Acho que a gente nunca pode repetir isso o suficiente. E olha, gente, ele apareceu bem diferente daquele Bolsonaro que a gente conheceu, né? Aquele cara dos palanques, das lives, da Avenida Paulista. Não teve um canalha, não teve um Alexandre de Moraes precisa se enquadrar, não teve isso é um absurdo. Teve um homem manso, apesar de ele continuar com uma cara que pra mim, pelo menos, é extremamente socável. Um ex-leão que virou um gatinho envergonhado na frente do STF. Bolsonaro apareceu pacato, humilde, de voz baixa. Parecia aquele meme da Avenida Brasil, sabe? Você vai me chamar de senhora, com a voz aveludada. Senhora? A partir de agora, você vai me chamar de senhora. Ele até pediu desculpas, gente. Isso mesmo. Ele pediu desculpas para o Alexandre de Moraes. O mesmo cara que ele já chamou de canalha, de ditador, inimigo do Brasil, que precisava se enquadrar ou sair, que faz mais mal que o Lula, agora é senhor ministro. Como é covarde? Jesus. Gente, pra mim é muito difícil falar desses temas, sabe por quê? Porque eu fico muito brava. Muito brava. Pra mim foi difícil até assistir os vídeos desse interrogatório, porque a cara do Bolsonaro me irrita profundamente. É igual o Elon Musk. Já falei aqui no canal, né, que eu não consigo assistir vídeo do Elon Musk. Eu prefiro ler transcrição depois se o que ele falou foi muito absurdo, do que de fato ver a cara dele, porque me incomoda profundamente. A gente vai dar agora uma pequena contextualização desse interrogatório, o que foi, por que foi, como aconteceu, por que aconteceu. E esse interrogatório, gente, ele girou entre três pilares do absoluto caos. A famigerada minuta do golpe, né? Uma espécie... Gente, isso aqui foi a minha roteirista que pôs, tá? Uma espécie de Word da desgraça. O plano Punhal Verde e Amarelo, que também pode ser lido como o nome de uma escola de samba bem patriota, com o enredo de uma distopia de viés militar. E em terceiro, as reuniões golpistas. A imprensa se deliciou, né? Acompanhou cada respiração de todas as pessoas envolvidas nisso. Até o Lula aproveitou pra jogar um salzinho na ferida depois que acabou. Chamou a postura de Bolsonaro de desfaçatez, que é a versão de um senhor de 79 anos de sabedoria e ranço acumulados de que foi um desfavor para a humanidade, né? Esse episódio todo envolvendo o ex-presidente. Por que isso, galera? O cara berrava, né? Nunca serei preso. E agora baixa a cabeça e diz: desculpa, seu Moraes, perdão. Eu não sei onde eu tava com a cabeça. Mas perdão, desculpa. Com aquela vozinha de padre em retiro espiritual. Esse negócio, uma relação com padre. Por isso que ele sentiu um clima com uma menina menor de idade? O julgamento foi tão engraçado, gente, que até os advogados do Bolsonaro estavam com aquela cara de: esse senhor calado é um poeta. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal realizou o interrogatório com 8 pessoas que eram chaves, ou como foi chamado, né, de núcleo crucial para o plano golpista. Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do Bolsonaro, Alexandre Ramagem, que é ex-diretor da ABIN, que é a inteligência brasileira, Almir Garnier, que é ex-comandante da Marinha, Anderson Torres, que é ex-ministro da Justiça de Bolsonaro, Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional. Inclusive, gente, esse Heleno, tá? Se você conhece relações internacionais, esse nome não te é estranho, porque ele tem uma relação direta com a missão do Brasil no Haiti. Inclusive, uma das missões mais polêmicas, violentas e problemáticas da história das Nações Unidas. E se vocês quiserem, eu posso trazer um vídeo explicando mais sobre essa missão pra vocês. Obviamente, o Jair Bolsonaro, que é ex-presidente, Paulo Sérgio Nogueira, que é ex-ministro de Defesa do Bolsonaro, o Braga Neto, que também, além de ser ex-ministro, ele também era vice na chapa do Bolsonaro para sua reeleição de 2022, que não rolou, né, graças a Deus. E vocês perceberam, gente, que todo mundo aqui é ex, ou seja, acabou pra eles, né? E isso proporcionou um momento, gente, como os que a gente vai ver agora. Mas antes, vocês achavam que não ia vir? Veio. Se inscreve no canal, dá like nesse vídeo, comenta aqui embaixo, ativa o sininho. E se você quiser patrocinar o meu trabalho, ter acesso a conteúdos exclusivos, inclusive um grupo no Telegram comigo, pra gente poder conversar sobre geopolítica, o link pro meu Apoia-se tá aqui embaixo.
Confere lá, tem preço pra todo bolso. E você também agora pode se tornar um membro do canal e também ter acesso a conteúdos e benefícios exclusivos, tá bom? Então confere aqui embaixo. É só clicar em Seja Membro. Agora sim, bora pro vídeo. Em primeiro lugar, tinha que ser esse momento, gente. Bolsonaro chamando o Alexandre de Moraes pra ser vice dele em 2026. Alguém conta pra esse homem que ele tá inelegível? Durante o interrogatório da terça-feira, ele teve a brilhante ideia de olhar para o Alexandre de Moraes. Gente, é muito bom lembrar, fazer um parênteses aqui. Teve eleitora desse cara que cagou na mesa do Moraes quando eles invadiram o STF nos atos terroristas de 8 de janeiro. Vocês têm noção disso? O mesmo ministro, né, que também sempre bom lembrar, o tornou inelegível por 8 anos e convidar o homem para ser o seu vice, VICE, em 2026. O cara te chamou de canalha, pediu pro Senado te ferrar, disse que você fazia mais mal pro Brasil que o Lula e ainda te chama pra ser vice. E agora vamos dar mais um contexto aqui. O Bolsonaro está inelegível desde 2023 por abuso de poder e uso indevido da máquina pública. Ele está inelegível até 2030. E ainda assim, no depoimento mais importante da vida dele pós-presidência, ele decide bancar o tio do pavê. E o Moraes, gente, com aquela cara que já perdeu toda a fé na humanidade, já perdeu toda a paciência que ele tinha naquela cabeça careca dele. Respondeu com a frieza de um juiz que teve que ouvir aquilo às 10 da manhã de uma terça-feira. Eu declino novamente. Eu gostaria de convidá-la para ser meu vice em 26. É isso aí. Eu declino novamente. E esse novamente, gente, é por quê? Porque durante o depoimento dessa terça, né, dessa mesma terça-feira, enquanto o Bolsonaro falou de como as pessoas tratavam ele nas ruas, ele questionou o ministro se ele gostaria de ver o vídeo de como ele é tratado na rua, porque isso aparentemente tem uma relevância, assim, imprescindível. E o Moraes respondeu, eu declino. Se me permitir, logicamente, eu posso mandar umas imagens para o senhor aqui, como é que o povo nos trata a gente na rua, tá? Eu declino. Declino, sim, senhor. Gente, essa cena, ela não é só surreal. O sujeito, ele tá sentado ali por uma tentativa de golpe de Estado, num ambiente formal, jurídico, com ministros te olhando como se você fosse um caminhão desgovernado, indo na contramão. E ele resolve fazer piada. E assim o Brasil perdeu mais 15 pontos no ranking de QI. Nossa, eu não sei, eu dei uma fungada agora, saiu um ranho pelo meu nariz, já voltou. Isso aqui foi histórico. O ranho que saiu do meu nariz agora, minha nossa senhora, gente, que é isso? Vamos manter o decoro, pessoal? É o frio, gente, tá muito frio aqui em São Paulo. Toda vez que eu vejo o Bolsonaro, eu tenho a sensação de que é tipo ler uma fake news no grupo da família, só que tipo live action. Faz sentido? A gente tem também um momento fantástico, que eu não vi tantas pessoas falando sobre, que foi o Bolsonaro se trancando no banheiro. Porque assim, gente, eu assisti o julgamento, né, ao vivo, do começo ao fim, comentando com um grupo do WhatsApp, fazendo piada mental pra poder comentar aqui com vocês depois, analisando tudo. E é muito bom porque quando ele chegou no plenário, o Bolsonaro disse que ele poderia falar por horas. Durante esse interrogatório, né, se ele pudesse ficar à vontade. Ele queria ficar à vontade, galera, pra poder falar, entendeu? E a melhor parte disso, gente, é que no julgamento veio o momento. O Bolsonaro se ausentou na sessão por 15 minutos. Só 15. E a pergunta que vocês devem estar se fazendo é: onde ele estava? Saiu pra quê? Foi dar entrevista? Foi beber uma água? Encontrou com alguém no corredor? Não, gente. Ele tava no banheiro, trancado. Essa piada é do meu roteirista. Bateu um piriri patriótico. Uma reação intestinal ao Estado Democrático de Direito. O timing, gente, ele foi no mínimo cinematográfico. E foi assim, o Mauro Cid, que claramente já desistiu de absolutamente tudo, vira e solta com todas as letras. O Bolsonaro editou a minuta de golpe, leu, escolheu o que queria e cortou o que não queria. E aí, segundos depois, o citado some da sala, desaparece. Onde ele foi? No banheiro. Ficar um pouco sozinho com seus pensamentos. E tá todo mundo zoando, gente, com razão, porque o Bolsonaro meio que literalmente, ou supostamente literalmente, se cagou no meio do julgamento. Ai, gente, delícia esse brasileiro. O corpo dele reagiu com sinceridade, gente. Vamos fazer o quê? Não dá pra fazer nada. Afinal, o intestino é o órgão mais honesto do corpo humano, né? Não tem nada que impeça o cara de agir. Não foi rapidinho. Foram 15 minutos, trancado no banheiro do STF. E a gente achando que o golpe era só contra a democracia. Aparentemente era contra a porcelana sanitária também. E, gente, assim, esse julgamento, ele foi um verdadeiro furdunço
democrático. Mas aí vem um dos melhores momentos do dia. Ai, gente, o advogado do general Heleno, aquele cara que eu falei pra vocês que tem a ver com a missão do Haiti, gente, que é um velho caduco, mas assim, que já tá... Se ele levantar a mão, Deus puxa. O advogado, gente, literalmente perdeu a paciência com o próprio cliente. Imaginem a cena. Supremo Tribunal Federal. Palco montado, toga pra tudo quanto é lado. E lá está ele, General Heleno, ex-ministro. E o advogado dele, gente, que claramente já tava no limite, faz uma pergunta bem simples e direta. O senhor coordenou alguma ação da ABIN ou orientou a ABIN para que a agência produzisse relatórios e documentos com informações falsas sobre a eleição de 2022? E o general respondeu: De maneira nenhuma. Não havia clima. Clima, gente. O advogado nesse momento, gente, ele era a personificação da frase "me ajuda a te ajudar". Meu querido, me ajuda a te ajudar. Se eu fosse advogado, gente, eu levantava e saia andando. Não vou mentir não, tá? Início do negócio. E ele admite que o golpe só não rolou porque não tinha como. E aí vem o surto. O advogado manda: Não, general. A pergunta é de sim ou não. Sabe quando o professor fala, responde uma linha e você entrega uma redação do Enem como anexo? Tipo isso aí. E ainda faz a redação toda errada. O Heleno, com aquela calma de um idoso que já deve nem saber mais o próprio CPF, que deve ser 00000000001, se desculpa. O advogado respira fundo e repete a pergunta. Aí, o Alexandre de Moraes, que não só observava aquela cena com aquele ar de quem já viu muita merda na vida, ele vai lá e solta: Não fui eu, general. Que fique nos anais do Supremo. Gente, anais, pelo amor de Deus, é histórico, tá? Que fique registrado. Foi o seu advogado. Ou seja, o Alexandre de Moraes falou assim: mano, que fique muito claro, quem te ferrou foi o seu advogado, não fui eu. Aí o advogado, gente, no shade, tá? Ele foi meio assim, ó, meio maldoso, né? Ele falou assim: Muito obrigada, senhor ministro. e o general finalmente responde: Não, senhor. Era só isso, meu querido? O senhor, porventura, coordenou alguma ação da ABIN ou orientou a ABIN para que a agência produzisse relatórios e documentos com informações falsas sobre a eleição de 2022? De maneira nenhuma, não havia clima. Não, perfeito, general. O clima da ABIN era muito bom. Não, mas, general, a pergunta é só sim ou não, desculpa. O senhor coordenou ações da ABIN, orientando para que a agência produzisse relatórios e documentos com informações falsas sobre a eleição? Não fui eu, general Sim, senhor. Heleno. Que fique nos anais aqui do Supremo. Foi o seu advogado. Sim, senhor. Obrigado, senhor ministro. É só um sim ou não, general. O senhor coordenou ações da ABIN, orientando para que a agência produzisse relatórios e documentos com informações falsas sobre a eleição de 2022? Não, de jeito nenhum. General, aqui sim ou não novamente. O senhor usou recursos do GSI para disseminar informações falsas a respeito de uma pretensa fraude eleitoral? Não. Perfeito. Gente, 2 horas de audiência, 30 perguntas, quase um colapso nervoso. O homem só queria um não. O advogado, gente, ele parecia aquele instrutor de autoescola que tá tentando ensinar o jovem a dirigir e ele insiste em ligar o limpador de para-brisa ao invés da seta. No fim das contas, o general basicamente admitiu que só não rolou golpe porque não teve clima. Ou seja, a única coisa que tinha entre a gente e um golpe militar era o clima. Gente, o advogado dele de verdade merece um aumento, um Rivotril e um abraço. Do fundo do meu coração, espero que ele tenha conseguido isso quando chegou em casa. E já que a gente tá falando de advogados, né, a gente teve um momento fantástico do Alexandre de Moraes zoando com um dos advogados. Gente, ele foi completamente debochado com um advogado, gente, que no fundo, ele só queria jantar. Nessa aí, eu vou dar um pouco de razão pro Alexandre de Moraes, tá? Eu entendo que o cara só queria jantar. Só que ao mesmo tempo, gente, as coisas, a burocracia no Brasil é muito complicada. E se a gente fica adiando as coisas não acontecem. Então eu dou essa razão pro Alexandre de Moraes, sabe? Ele queria que aquele negócio acontecesse logo, rolasse logo pra se livrar. E, pô, era uma coisa assim, sobre um golpe de Estado. Então meio que era uma coisa um pouquinho urgente. Gente, o homem, ele estava apenas pedindo uma ajuda nutricional em rede nacional. E o Moraes respondeu: Imagina eu. Moraes simplesmente respondeu: eu tô cansado, tô eu, irmão. Cansado, tô independente. Então, assim, gente, ele pediu para que a sessão do dia seguinte pudesse começar um pouquinho mais tarde, para que ele pudesse jantar com calma, descansar tranquilo, poder dar um beijo na esposa, no dia seguinte começar um pouquinho mais tarde ou adiar a sessão. Ele pediu para que a sessão começasse às 10 da manhã e o Moraes ouviu e meteu um: Não vai começar às 9.
9:02. 2 minutos de bondade, gente. Olha que querido. Desculpa, você pode falar o que você quiser, mas que esse homem é muito icônico. Ele é muito icônico. O advogado insistiu e o Moraes, que já tava com o modo deboche ativadíssimo, dizendo que na quarta-feira o cara podia tomar um brunch. Quinta é dia dos namorados, sexta é dia de Santo Antônio. No fim, gente, a resposta foi clara. Não tem margem pra drama. Vai começar às 9. Agora, senhor, pela ordem, desculpa. Eu entendo que O senhor conseguiu a sua vaga na garagem? Isso, eu ia iniciar sem agradecendo problemas. esse ponto. Muito obrigado por esse ponto. Para nós facilita bastante, porque realmente é complicado a entrada. O motivo da minha intervenção, excelência, é bem pontual. São quase 20 horas da noite. A audiência amanhã se inicia às 9. Considerando que nós temos que chegar meia hora antes, nós só viemos num carro. Eu ainda preciso levar o general para casa, preciso ir para a minha casa. Eu minimamente quero jantar, excelência, porque eu só tomei café da manhã quase. Imagine Então, assim, eu imagino, excelência, por isso que eu estou falando. Eu ia pedir a gentileza, assim, rogar essa turma, por favor, você tem que colocar um pouco mais tarde amanhã, de modo a se tornar viável. 9:02. Possível umas 10 horas. Doutor, excelência. vamos ver se nós terminamos amanhã. Daí o senhor tem quarta-feira para tomar um belo brunch. Quinta-feira, um jantar que é dia dos namorados. Nem me fale. Sexta, dia de Santo Antônio, o senhor comemora também numa quermesse. Se a gente começa a atrasar, a gente não acaba. Não, doutor. excelência, só para não ficar tão em cima, Não, porque dá tempo. 9 horas... O excelência. general Heleno vai pedir para o senhor dar uma acelerada no carro. Não. Assim o senhor leva. Só não vai ser multado, doutor. 9 horas tá bom. Outro momento glorioso, gente, foi durante o julgamento do Braga Neto, que apareceu, né, nesse caso, por videoconferência, diretamente da prisão. O que aconteceu, gente? Durante o início do depoimento, né, o Alexandre de Moraes começou a fazer algumas perguntas pra ele, e ele perguntou... Então, é o seguinte, o senhor já foi preso? E aí o cara, com toda a audácia do coração dele, vira pro Alexandre de Moraes e fala... Tô preso agora, né? E o Alexandre de Moraes vira pra ele e fala assim... Eu sei, eu que decretei. Uau! O Braga Neto achou que ia lacrar, tomou uma patada, né? O senhor já foi preso ou processado alguma vez? Eu estou preso, presidente. Fora essa vez. Ora, essa vez não, senhor. Eu sei que o senhor está. Eu que decretei. E pra gente finalizar, essa que eu também achei que não teve muita repercussão, mas que é um bom momento. O ex-ministro da Defesa, Paulo Sérgio, e o seu advogado tiveram um pequeno percalço ali pelo caminho. Uma coisa bem passiva-agressiva, assim, sabe? Parecia que eles esqueceram que estavam no STF, acharam que estavam numa reunião de condomínio. E aí vem o ápice, gente. O advogado vai fazer uma pergunta sobre o dia 14 de dezembro. E o Paulo Sérgio manda um... Pô, você ia me perguntar sobre a reunião, cara. Ao vivo, na frente do STF inteiro, no meio do julgamento. E o advogado de direito tentou acalmar a situação. Mas a cereja do bolo, gente... veio depois. O advogado faz uma outra pergunta, né? E ele responde, gente, o seguinte. Eu já respondi tudo isso ao nobre presidente Alexandre de Moraes, certo? Ok? Tradução, ô meu filho, presta atenção, eu já falei sua mocota. Coitado do advogado, gente, ficou todo sem graça, gaguejando depois. Gente, você não desmantela a autoestima do seu advogado, não se faz isso. Gente, eles viraram um show de horrores do Supremo, tá? Nos vídeos dá até pra ouvir a galera rindo no fundo. Talvez para esclarecer alguns pontos aqui, que me parecem relevantes, porque consta da denúncia que essa reunião do dia 14 de dezembro, ela foi realizada... Vai me perguntar sobre a reunião, cara? Isso, para o senhor esclarecer. Para o senhor esclarecer. Ilegítima, se o senhor externou algum momento essa posição do senhor, deixou claro? André, eu já respondi tudo isso ao nobre presidente Alexandre de Moraes. Certo. Ok? Certo. Então, só para informar que, a pedido aqui do advogado, você não combinou comigo, viu? Mas tudo bem. Era isso aí, presidente. Não, ministro. Satisfeito? Satisfeito, sem mais perguntas. E assim encerramos mais um episódio de Brasil, edição Suprema, com direito a réu pedindo desculpa pro advogado, general
que só não deu o golpe porque não teve clima, ministro do STF respondendo com deboche, ex-ministro reclamando a pergunta da própria defesa, um homem implorando por um jantar em rede nacional. E é isso aí, gente, foi confusão, DR, humilhação, tudo que o povo gosta. E o Brasil sendo governado por um episódio inédito de The Office com o roteiro e produção do Porta dos Fundos. E esse julgamento ele entregou muito mais entretenimento que muita série da Netflix, tá? Então se você gostou desse vídeo, não se esquece de dar o like aqui embaixo, se inscrever no canal, comentar alguma coisa, ativar o sininho. E se você quiser ser um patrocinador mais direto do meu trabalho, aqui embaixo está o Apoia-se e você pode também se tornar um membro do canal para ter acesso a conteúdos exclusivos. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.